dia, meus irmãos. Bom dia. Que o amor, a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas nessa manhã. Amém. Amém, assim seja. Sem mais delongas, peço que você abra então sua Bíblia no livro de Salmos e nós vamos meditar hoje no Salmo 124. Para a tristeza da minha filha, que perguntou: pai, você vai pregar Salmo de novo? Sim. Salmos de romagem, né? Salmos que são cânticos aí que foram cantados pelo povo de Deus quando peregrinavam aí para Jerusalém, para o templo. Salmo de número 124. Estarei lendo aqui na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Nós vamos ver que esse salmo é um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração? Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos trouxe para esse lugar como filhos amados, como parte do teu povo nessa manhã, no dia do Senhor. Graças te damos, como já meditamos anteriormente, na liberdade que temos de te cultuar. E agora te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Que o teu Santo Espírito retenha a nossa atenção para aquilo que vamos meditar nessa manhã. Um salmo simples, um salmo de gratidão, um salmo que nos faz relembrar de onde o Senhor nos tirou, o quanto o Senhor tem nos abençoado e nos enche de gratidão. Que o teu Santo Espírito faça isso. Para a honra e glória do teu santo nome nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos. O Salmo 124, vou fazer uma breve introdução, como sempre faço aqui. Ele é o quinto de uma série de 15 salmos chamados Cânticos de Romagem ou Cânticos de Peregrinação, Cânticos de Subida. Esses salmos vão do 120 até o 134. Eles eram entoados, então, pelos israelitas em suas peregrinações anuais para Jerusalém, nas grandes festas religiosas. Então, entre elas, 3 especiais: a Páscoa, Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Nós vamos encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 23. Esses cânticos, então, eles eram declarações de fé, confiança e louvor enquanto o povo subia fisicamente para adorar no templo e espiritualmente esse povo também se aproximava de Deus. Nesse salmo específico, Davi, que o compôs, conduz o povo à reflexão comunitária sobre os livramentos concedidos por Deus diante de perigos mortais, como nós lemos nesse texto. O salmo é, ao mesmo tempo, uma recordação e uma proclamação. Recorda um passado de ameaça, mas proclama que o Senhor esteve ao lado do seu povo. Isso nós vamos ver a partir do verso 6. Davi, então, chama o povo a reconhecer que sua história não existiria sem Deus. O contexto histórico, meus irmãos, para nós entendermos um pouco aqui, sugere que esse salmo pode ter sido escrito após uma vitória significativa, onde a intervenção de Deus foi evidente. Assim, nós vamos ter 3 possíveis causas para Davi escrever o Salmo 124, entre outras tantas. Se quiser colocar no telão, fica à vontade. Uma das causas pode ter sido a batalha contra Golias. Aquele relato, Davi vem do campo, todos estavam ali tentando derrubar o gigante, e Davi, com a graça de Deus, com uma pedra, com uma funda, tem êxito nessa batalha. Pode ser também uma outra situação, onde Davi estava fugindo do rei Saul, com todo o seu exército, quando já estavam cercando ele ao redor de uma montanha, e aí vem uma notícia que os filisteus estavam atacando o povo de Israel, então Davi tem um livramento aí. E uma terceira
narrativa, uma terceira interpretação, foi Davi fugindo de Absalão, seu filho, que liderou um golpe de estado aí contra o seu pai. Então, Atoifel, que era um dos conselheiros ali de Saul, ele sugeriu ir atrás de Davi, para o matar enquanto ele estava próximo, mas Uzai, que era o conselheiro de Davi, que havia ficado ali em Jerusalém, sugeriu que aguardasse, que ele estivesse cansado num determinado momento à noite, e assim eles pudessem capturá-lo. E com a graça de Deus foi isso que aconteceu. Isso deu margem para que Davi escapasse das mãos de Saul, do seu, no caso, nesse tempo, seu inimigo. O verso 1, meus irmãos, começa com uma declaração poderosa. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Esse "e se", essas duas palavrinhas curtas, deve moldar nossa humildade. A única razão por que ainda temos fé, talvez porque ainda temos saúde, esperança, algum ministério, é porque Deus esteve, ou porque Deus está ao nosso lado. É uma declaração repleta de gratidão, reconhecendo que sem a ajuda de Deus, o seu povo teria enfrentado a destruição total. O Salmo, como um todo, é um chamado à reflexão sobre a fidelidade de Deus para com o seu povo. O salmista aqui convida toda a nação de Israel a se lembrar dos momentos em que Deus interveio em seu favor. Davi enfatiza então a realidade de que o povo de Deus não foi salvo por sua força, assim também nós, mas puramente pela intervenção divina. Então vamos meditar nesse cenário, o povo caminhando para Jerusalém, para as festas, para o tabernáculo, e aí cantando esse salmo, lembrando dos livramentos que Deus havia dado, claro, a Davi, mas também ao povo de Deus. Davi aqui então convoca Israel a um exercício de memória. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Lembrar o que teria acontecido se Deus não estivesse com eles. A ênfase então recai na presença ativa de Deus como única razão da sobrevivência do povo. E eu quero fazer, cutucar você um pouquinho nessa manhã. Onde você estaria se Deus não estivesse ao seu lado? Onde você estaria hoje? Ou naquela situação, como eu compartilhei a minha antes. Como seria a sua vida? Todo bem que temos é por causa da presença de Deus conosco. Toda preservação, toda fé, toda paz é dom gratuito, diz um teólogo reformado. Esse verso serve como um lembrete de que Deus é um protetor ativo que salvaguarda seu povo contra ameaças avassaladoras. É um convite também para parar e refletir sobre a fidelidade de Deus no passado, levando-nos a reconhecer que a nossa sobrevivência e as nossas vitórias ou as nossas conquistas não se devem às nossas próprias habilidades, mas sim à pura graça de Deus. Nós, como povo cristão, reformado, como gostamos de dizer, entendemos bem isso, que tudo é a graça de Deus. Esse salmo foi escrito numa época em que Israel frequentemente se encontrava sob ataque das nações vizinhas. Israel era uma nação pequena, frequentemente vulnerável aos reinos maiores e mais poderosos ao seu redor. No entanto, repetidas vezes, Deus livrou o seu povo. Teologicamente, meus irmãos, o verso 1 enfatiza a soberania de Deus e o seu compromisso inabalável com o seu povo. A frase, se o Senhor não estivesse conosco, sugere que a presença de Deus faz toda a diferença sobre a sobrevivência e a destruição que poderia ter acontecido. Essa frase, então, esse verso destaca a doutrina da providência divina, que ele não está distante, o nosso Deus, mas intimamente envolvido na vida do seu povo, guiando-o e protegendo ativamente. Esse verso também reforça a ideia de Deus como um Deus que cumpre a sua aliança. Nós aprendemos isso aqui também, e talvez você tenha aprendido em outro lugar. Nós somos parte do povo de Deus, da aliança de Deus para com o seu povo. A sobrevivência de Israel foi um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas. É um lembrete de que a ajuda de Deus não é conquistada, ou seja, não é mérito nosso, mas concedida gratuitamente ao seu povo por seu amor inabalável. Por que esse versículo, irmãos, então, o que ele significa para nós como cristãos hoje?
Para os crentes de hoje, esse verso serve como um lembrete de que não estamos sozinhos. Primeiro ponto. Em um mundo que muitas vezes parece hostil e incerto, o nosso está bem incerto, né? O presbítero acabou de relatar a nossa situação como nação. Podemos descansar na certeza de que Deus está ao nosso lado. Este versículo convida os cristãos a se lembrarem da fidelidade de Deus em suas vidas, confiando que o mesmo Deus que foi fiel antes, continuará a ser fiel em todas as circunstâncias. Pense então nas vezes em que Deus foi fiel em sua vida. Quanto Ele tem sido bom para contigo? Te dando uma esposa, te dando um esposo, no caso você mulher, filhos, netos, um teto, uma cama. Talvez mais próximo, o café da manhã de hoje, para aqueles que tomaram. Também nos desafia, a viver com uma postura de gratidão, reconhecendo que cada bênção, cada libertação, cada vitória são resultados da mão de Deus em nossas vidas. Em momentos de medo, talvez você tenha passado, dúvida ou oposição, nós somos encorajados a refletir sobre a presença inabalável de Deus e a confiar que Ele continuará sendo nosso protetor. Seria mais ou menos como se nós parássemos para pensar nas bênçãos, nos livramentos que Deus nos deu e entender que isso é contínuo sobre as nossas vidas. Esse texto ainda revela o coração de um Deus amoroso, que não é indiferente às lutas do seu povo. Nós não estamos sozinhos. O amor de Deus não é passivo, ele é ativo e protetor também. Seu amor é demonstrado em sua disposição de socorrer o seu povo, mesmo quando este está fraco e incapaz de se defender. A presença de Deus ao lado de Israel é uma imagem do seu amor e do amor à sua aliança. Um amor que não abandona, mas permanece firme, mesmo nos momentos mais difíceis. O verso 2, continuando então. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Esse verso, então, ele vai dar continuidade ao pensamento apresentado no primeiro versículo, enfatizando a realidade da intervenção de Deus em favor do seu povo. O salmista aqui, falando por Israel, deixa claro que, se Deus não estivesse com eles, teriam sido subjugados quando os inimigos os atacaram. Este versículo não é meramente uma reflexão poética, embora possa ser cantado esse texto, mas é uma declaração enraizada em experiências reais de perigo e de resgate provindos de Deus. A ênfase aqui está na presença ativa de Deus em tempos de crise. Convida eu e você a imaginar o que poderia ter acontecido se Deus não estivesse ao nosso lado. A frase, em algumas versões, quando as pessoas nos atacaram, é um pouquinho diferente do que eu li aqui na versão Ara, sugere tempos de confronto direto e hostilidade em que o povo de Deus enfrentou situações de risco até de vida. A mensagem é simples, meus irmãos. Sem a ajuda de Deus, a derrota teria sido certa. Este versículo destaca tanto a vulnerabilidade do povo de Deus, quanto o poder da proteção de Deus. Ou seja, nós não estamos imunes aos intempéries que podem acontecer nas nossas vidas, e aqui nós poderíamos abrir inúmeras, que nós mesmos passamos no nosso dia a dia. Mas o poder da proteção de Deus se faz presente. Teologicamente, esse verso 2 aponta para a verdade de que Deus não está distante, mas ativamente envolvido na vida do seu povo. Este versículo ressalta a soberania de Deus sobre todas as situações. Repito, todas as situações. Os israelitas entendiam que sua sobrevivência não dependia de sua própria força ou poderio militar, já que Deus estava com eles e havia um exército forte, mas dependia da proteção de Deus. Também fala da fidelidade de Deus. O Senhor fez uma aliança com Israel para ser seu Deus e cumprir sua promessa, defendendo-os contra os seus inimigos. Então foi uma aliança que veio de Deus para com o seu povo, assim como também é para conosco. O verso 2, se você prestou bem atenção, ele usa a repetição para dar ênfase à frase, se o Senhor não estivesse conosco.
é repetida para reforçar o ponto. O uso dessa linguagem hipotética, se o Senhor não tivesse, nos leva como leitores e agora meditando nesse texto, a uma apreciação mais profunda da intervenção de Deus. Isso os força a considerar a alternativa: o que teria acontecido se Deus não tivesse intervido? Em todas essas situações, em todas as guerras, em todas as lutas que o povo de Israel passou, se o Senhor não tivesse feito a sua parte da promessa, se Ele não tivesse intervido, se o Senhor não estivesse conosco. A repetição não é uma redundância, mas é uma intensificação. Davi insiste nisso para que a glória seja completamente dada a Deus e para que a fé do povo seja exercitada pelo louvor. Nós fazemos isso aqui todos os domingos, quando cantamos salmos ou letras de canções que remetem à palavra de Deus, à fidelidade de Deus, à bondade de Deus para conosco. Meus irmãos, quando Deus está do nosso lado, estamos em maioria, ainda que o mundo inteiro esteja contra nós. O problema é que, frequentemente, nós só percebemos isso depois que o livramento vem. Não é assim? Deus nos livrou e aí a gente... se não fora o Senhor naquela situação. Mas enquanto naquela situação difícil, naquela enfermidade, naquela luta, parece que isso não é tão claro para nós. Diz um teólogo: é mais fácil esquecer o livramento do que lembrar o perigo. É mais fácil esquecer o livramento do que lembrar o perigo. Mas o povo de Deus precisa fazer os dois. Recordar o que enfrentou e confessar quem os salvou. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ter um texto bem interessante. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Uma promessa de Deus. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Meus irmãos, isso ecoa a ideia de Deus lutando em nome do seu povo. E o que esse versículo 2 significa para nós hoje, como cristãos? Esse verso serve como um poderoso lembrete de que Deus ainda está do nosso lado. Vivemos em um mundo repleto de desafios espirituais, emocionais e até físicos. O que seriam esses desafios espirituais? As tentações que nós estamos sujeitos todos os dias. Tentações de nos afastarmos da palavra de Deus, do tempo de comunhão com Deus, com os irmãos. No entanto, podemos confiar que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas. Quando enfrentamos oposição, seja de pessoas, circunstâncias ou até mesmo forças espirituais, nós não estamos sozinhos. A presença de Deus nos proporciona uma sensação de segurança, pelo menos deveria, de paz, sabendo que Ele luta por nós. Também incentiva os fiéis a se lembrarem da fidelidade de Deus em suas vidas. Refletir como Deus nos ajudou no passado fortalece a nossa confiança nele para o futuro. Eu não sei você, mas semanalmente eu tenho desafios gigantes no meu trabalho. E aí eu penso, se Deus me livrou naquela situação, se Ele continua sendo o mesmo Deus, não vai ser diferente agora. Embora a nossa fé seja vacilante, né? Aquele medo, aquela insegurança vem. Não vou dizer para vocês que eu sou o super-homem, mas essa confiança precisa estar conosco para nos fortalecer para o futuro. Como uma aplicação prática, como está o seu coração hoje? Cheio de gratidão ou queixoso perante Deus? Nós temos muita facilidade para isso, né? Aconteceu isso, o carro estragou, eu fiquei doente. E a nossa gratidão, sabendo que Deus vai nos livrar, vai nos trazer, o refrigério, a ajuda. Quantas vezes vivemos como se a nossa segurança viesse de nossa força, nossa estratégia ou as nossas conexões? Meus irmãos, não deem crédito a vocês mesmos ou a nós mesmos por ter vencido crises, talvez doenças, talvez perseguições, lutas financeiras. Lembrem-se, se não fora o Senhor, nós não teríamos alcançado a vitória ou a graça. Devemos testemunhar publicamente a graça de Deus, assim como Davi
chama todo Israel a declarar: Israel que o diga, está no texto. Israel que o diga, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Verso 3: Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Aqui no verso 3, o salmista pinta um quadro vívido do perigo que Israel enfrentava. A frase nos engolido vivos, pode ser um pouco forte, é uma metáfora que descreve a intensidade da ameaça. Algo, assustador. Ela evoca a imagem de um inimigo poderoso, como uma fera furiosa, pronto para devorá-los completamente. Esse versículo reconhece a pura intensidade do perigo. Um inimigo cuja ira ardia tão intensamente que, sem a intervenção de Deus, Israel teria sido completamente destruído. Nós temos isso nas nossas vidas. Nós temos doenças que demoram a passar quando não muitos são incuráveis. Mas é isso que o salmista está querendo dizer aqui. O salmista aponta que os inimigos não eram meros inconvenientes ou ameaças menores. Em vez disso, era um perigo sério e imediato que poderia ter consumido Israel por completo. Esse versículo destaca a necessidade urgente da proteção de Deus e a natureza milagrosa da sobrevivência deles, desse povo, como de fato aconteceu. É um lembrete de quão perto eles estiveram do desastre e de como Deus interveio bem a tempo. Bem a tempo. A intenção aqui é mostrar a fúria cruel dos homens quando movidos por ódio contra o povo de Deus. Tal violência teria sido irresistível sem o auxílio divino. Há um teólogo que diz o seguinte: os santos não estão livres de perigos extremos. A questão nunca foi se os inimigos são ferozes, mas se Deus está conosco. A questão nunca deve ser essa. Será que esse desafio é intransponível? Quando o nosso pensamento deveria ser: será que Deus está conosco? Em um contexto histórico, aqui o rei Davi foi um homem familiarizado com conflitos e perigos. Lemos alguns exemplos aqui no início. Ao longo da história de Israel, houve inúmeros casos em que seus inimigos tentaram exterminá-los. Da perseguição egípcia durante o êxodo até as batalhas contra os filisteus, moabitas e outras nações vizinhas, Israel esteve frequentemente à beira da destruição. Então aquele pensamento que nos vem muitas vezes: nossa, eu estou passando por uma dificuldade que ninguém suportaria. O povo de Deus já passou por isso. Teologicamente, esse versículo destaca a realidade do mal no mundo e as sérias ameaças que o povo de Deus pode enfrentar. A descrição de ser engolido vivo, como nós lemos nesse verso, significa um perigo real e presente, algo grande demais para a força humana suportar. O versículo aponta para o fato de que é Deus quem se interpõe entre o seu povo e a destruição total. Esse verso também nos lembra que Deus não é apenas um ajudador em dificuldades leves, aquela dorzinha de cabeça, aquela dor de barriga, aquele problema corriqueiro da semana com a família, mas Ele é um salvador em situações desesperadoras também. A proteção de Deus não é parcial ou passiva, é completa e ativa. Ela fala do seu poder para livrar o seu povo de circunstâncias aparentemente sem esperança. Quem já não viveu uma situação assim? Parece não ver uma luz no fim do túnel. Um exemplo no nosso país, essa ditadura, essa perseguição que se instala sobre a nossa nação. Parece não haver uma luz no fim do túnel, mas o Senhor está no controle disso tudo. Desses absurdos jurídicos, políticos, que acabam nos desestabilizando. Esse verso usa imagens fortes para transmitir uma sensação de urgência e perigo. A frase "nos engolidos vivos" remete ao medo de sermos completamente engolidos ou consumidos, uma expressão comum nos tempos antigos para descrever a derrota total. Como se um exército fosse atacar o povo de Deus e eles fossem totalmente destruídos, ou seja, engolidos ou consumidos vivos. O uso de uma linguagem vívida, quase violenta, enfatiza a gravidade da situação da qual Deus
resgatou Israel. Êxodo capítulo 15, no cântico de Moisés, após a travessia do Mar Vermelho, os egípcios se vangloriaram. Diz assim a palavra de Deus: eu os perseguirei, eu os alcançarei. Mas Deus fez com que as águas os engolissem, o povo inimigo, o povo egípcio. Isso se assemelha ao tema dos inimigos que buscam engolir o povo de Deus, mas são impedidos pela intervenção divina. E o que esse verso significa para os cristãos de hoje? É um lembrete sério da realidade da guerra espiritual. Há momentos na vida em que enfrentamos desafios que parecem prestes a nos submergir, nos afundar completamente. Sejam circunstâncias externas, ataques espirituais, lutas nossas internas mesmo, familiares ou lutas financeiras, podemos sentir como se estivéssemos prestes a ser engolidos vivos. No entanto, esse versículo também nos assegura que a proteção de Deus é real e eficaz. Assim como ele salvou Israel dos seus inimigos, Deus continua a apoiar o seu povo hoje. Quando nos sentimos sobrecarregados, podemos confiar que Deus não permitirá que sejamos consumidos. Isso nos lembra, meus irmãos, de confiar na força de Deus e não na nossa. E como nós somos tendenciosos a confiar na nossa força, na nossa capacidade, na nossa inteligência, como eu falei antes, na nossa estratégia, como uma aplicação prática para nós, em muitas situações, talvez de perseguição religiosa, de oposição moral, como nós estamos vendo, injustiça profissional, talvez, os cristãos podem se sentir, sim, encurralados. Mas lembre-se, nunca somos entregues ao poder dos inimigos sem a permissão de Deus. Sim, Deus pode nos entregar. A fúria deles é real, mas Deus é maior. Verso 4. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Ou, em alguma outra versão, a enchente nos teria submergido e a torrente nos teria arrastado. Algumas versões trazem assim. O verso 4 aqui, meus irmãos, ele usa imagens poderosas para descrever o perigo que Israel enfrentava. A metáfora de uma enchente engolindo ou varrendo alguém significa uma força avassaladora e incontrolável. É isso que o salmista quer dizer aqui, né? Situações ainda mais adversas. O salmista está dizendo que sem a ajuda de Deus, o povo de Israel teria sido subjugado por seus inimigos, como uma enchente que arrasta tudo em seu caminho. Nós temos exemplos aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, recentemente. Não há muito o que fazer. No máximo, quando Deus permite, né, algumas vidas são poupadas. Mas casas são arrastadas, animais, mobílias, pessoas. A linguagem usada aqui sugere, então, um total desamparo. Um dilúvio é algo que nenhum esforço humano pode deter. É implacável e devastador. Ao usar essa imagem, então, o salmista enfatiza a gravidade da ameaça que eles enfrentavam. É uma imagem de estar completamente sobrecarregado, sem esperança de escapar ou sobreviver, a menos que Deus intervenha para salvá-los. A imagem de dilúvios pode ter lembrado o povo de momentos passados em que esteve à beira da aniquilação, como durante suas batalhas com os filisteus, ou quando perseguido por forças hostis durante seu êxodo do Egito, ou quando ainda da passagem do Mar Vermelho. O povo foi preservado, o inimigo foi arrastado. Teologicamente, o verso 4 ressalta a realidade de que somente Deus pode livrar o seu povo de perigos avassaladores. A metáfora do dilúvio nos remete ao fato de que, sozinhos, somos impotentes contra certas forças, sejam elas físicas, emocionais ou até mesmo espirituais. Ela demonstra que Deus é o protetor supremo, aquele que retém as águas do dilúvio que buscam nos destruir. Esse versículo, meus irmãos, também nos lembra da fidelidade de Deus. Assim como ele resgatou seu povo no passado, continuará a fazê-lo no futuro. A imagem do dilúvio conecta-se ao poder de Deus
sobre a própria criação, sugerindo que nada além do seu controle, nem mesmo as forças mais caóticas e destrutivas, poderão parar o seu povo. Isaías 43 diz que quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Palavra de Deus. Essa promessa ecoa o tema da proteção de Deus contra as águas devastadoras. E o que esse verso significa para nós hoje, meus irmãos? Ele é um lembrete de que Deus é o nosso protetor quando a vida parece opressora. Há momentos em que os desafios nos atingem como uma inundação, não é mesmo? Ameaçando nos afogar em desespero, ansiedade ou qualquer outra dificuldade. Esse versículo encoraja os fiéis a lembrarem que Deus está presente mesmo em meio a essas circunstâncias avassaladoras. Quando enfrentamos situações que parecem grandes demais para lidar, sejam dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos de relacionamento, podemos confiar que Deus é capaz de conter as águas da enchente e nos proteger. É um chamado para confiarmos em sua força, ao invés de tentarmos enfrentar as tempestades da vida sozinhos. Calvino diz o seguinte: as águas representam não apenas homens ímpios, mas também os sofrimentos, aflições e calamidades que vêm em ondas, uma sobre as outras. Mas Deus limita até as maiores enchentes. Se as águas vierem e vierem com violência, não é porque Deus cochilou, nós vimos isso em outro salmo, mas porque Ele tem propósito em nossas vidas. Mas se não formos submersos, é porque Ele ergueu a barragem da sua graça. A frase de Charles Spurgeon. Continuando o texto, verso 5, ainda falando sobre águas impetuosas, ou em algumas versões, águas turbulentas, teriam passado sobre a nossa alma, ou teriam nos arrastado. O verso 5 aqui, meus irmãos, ele pinta também um quadro vívido do que poderia ter acontecido se Deus não tivesse intervido também em uma situação parecida com essa. A expressão águas turbulentas representa uma força poderosa, caótica e incontrolável. A expressão águas turbulentas. O salmista está dizendo que se Deus não estivesse do seu lado, o povo de Israel teria sido completamente varrido pelos perigos que enfrentou. É uma metáfora para uma tribulação também avassaladora, algo que chega repentinamente, como uma doença sem cura, ou como qualquer outro desespero que nós estamos passíveis de acontecer, com força e ameaça de destruir tudo no seu caminho. O uso da imagem da água aqui, meus irmãos, enfatiza a sensação de estar fora do controle. Não sei você, mas algumas vezes eu me senti fora do controle, sem saber o que fazer. Claro, sabendo que tem um Deus, que está ali, mas totalmente perdido. E agora? O que eu faço? Para que lado eu vou? Que decisão eu tomo? Para a esquerda, para a direita? Volto? Sigo em frente? No entanto, o Salmo também é um testemunho da libertação de Deus. O fato de não terem sido arrastados é prova da intervenção e do cuidado de Deus. A imagem de águas turbulentas também simboliza aqui, meus irmãos, as circunstâncias incontroláveis, momentos em que tudo parece dar errado, como eu falei recentemente, e sentimos como se estivéssemos nos afogando. Esse versículo nos lembra que Deus é soberano, mesmo sobre o caos. E Ele é capaz de nos livrar quando estamos desamparados, ou quando achamos que estamos desamparados. A linguagem usada neste verso é dramática e poderosa. A metáfora de águas em fúria, em algumas versões, cria uma sensação de urgência e medo. A imagem de ser arrastado pelas águas de uma enchente é um tema bíblico comum que representa provações gigantes para o povo de Deus. A escolha de palavras como em fúria ou arrastado, como nós vimos aqui, acrescenta intensidade, fazendo com que o leitor sinta o perigo que Israel enfrentava naquele tempo.
Ao usar imagens de água, o salmista se baseia em um símbolo universalmente compreendido. Fica claro para nós. A água pode dar vida, mas também pode destruir. Essa dupla natureza a torna uma metáfora eficaz para situações que ameaçam nos oprimir. Isaías 59 diz assim: quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. Quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. Glória, que graça! Isso reflete a capacidade de Deus de proteger o seu povo de ser subjugado. Mas o que esse versículo também representa para nós, como cristãos? O verso 5, meus irmãos, é um lembrete de que mesmo quando a vida parece caótica ou desesperadora, Deus ainda está no controle. Deus ainda está conosco. As águas turbulentas podem representar muitas coisas. De novo, dificuldades financeiras, crises de saúde, depressão, ansiedade, relacionamentos rompidos, perdas que tivemos ao longo do caminho, ou até mesmo as batalhas espirituais. Todos nós enfrentamos momentos em que parece que estamos prestes a ser arrastados por circunstâncias além do nosso controle. Eu acredito que isso não seja só comigo. Esse versículo nos encoraja a lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como nós cantamos aqui. Assim como ele impediu que Israel fosse varrido, ele fará o mesmo por nós. É um chamado para confiarmos no poder de Deus para nos sustentar, mesmo quando os desafios da vida ameaçam nos sobrecarregar ou nos levar. As águas representam o caos, a desordem, o perigo incontrolável. Calvino observa que o povo não tinha como resistir, exceto pela intervenção divina. Isso ensina que Deus não apenas ajuda, mas é o único capaz de impedir o desastre completo. E se estamos aqui, meus irmãos, ainda não fomos despedaçados. Como aplicação prática, pense em situações que nos cercam com força destrutiva. De novo, talvez um momento de depressão que você tenha passado, talvez uma enfermidade que você esteja lutando hoje, talvez violência em algum sentido. Mas nenhuma onda tem mais força do que a mão que criou os mares. Deus é o nosso dique intransponível. Continuando o texto, verso 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, desses homens que os perseguiam. Esse verso é uma declaração, agora sim, a partir desse verso, de louvor e gratidão a Deus por tudo que o povo já tinha passado. É como se aqui tivesse uma virada de chave. O salmista celebra a intervenção de Deus dizendo que foi somente graças à proteção do Senhor que Israel não foi destruído por seus inimigos. A metáfora de ser despedaçado pelos dentes pinta também um quadro de perigo que Israel enfrentava. É como se fossem presas nas armadilhas de um predador. Mas Deus não permitiu que os seus inimigos os esmagassem ou os destruíssem. A escolha do salmista de louvar a Deus aqui é significativa, meus irmãos. Em vez de se concentrar no perigo em que eles se encontravam, ele se concentra na libertação que Deus concedeu para o seu povo. Esse versículo é um poderoso lembrete de que, quando olhamos para trás, para os desafios que enfrentamos, devemos nos lembrar de como Deus nos ajudou a superá-los. Trata-se de mudar do medo para a gratidão, reconhecendo que Deus foi quem nos manteve seguros. É essa lembrança que nós temos que ter, meus irmãos. Sim, passamos momentos difíceis, de lutas maiores do que outros momentos, maiores do que os nossos irmãos, mas foi Deus quem nos manteve seguros. Aqui Davi destaca o papel de Deus como protetor e libertador. Ele enfatiza que não foi pela força ou pelo mérito militar de Israel, embora tenha sido em certo momento um exército forte, mas não foi por isso que eles foram salvos, mas pela intervenção de Deus. Esse versículo ensina que Deus não apenas está ciente das nossas lutas,
mas também impede ativamente que o mal aconteça ao seu povo. Ou para você que está pensando, não, mas o mal está acontecendo comigo, então talvez um mal ainda maior aconteça para conosco. A frase, não nos deixe sermos despedaçados, também fala da soberania de Deus, mesmo quando os inimigos estão próximos e o perigo é iminente. Lembre de Davi fugindo de Saul e do seu exército. Ele ainda com seu pequeno exército, cercaram ali a montanha, quando estavam prestes a pegar Davi. E talvez teria sido morto, se não fora o Senhor. Um perigo iminente. Deus é capaz de conter os nossos inimigos. Isso mostra que nada acontece fora do controle de Deus. E Ele pode proteger o seu povo, mesmo nas situações mais desesperadoras. A metáfora aqui de ser dilacerado pelos dentes de um inimigo é uma imagem poderosa que transmite também perigo, violência ou uma ameaça intensa que Israel estava enfrentando naquela época, ou teria enfrentado. A linguagem aqui é projetada para evocar um sentimento de gratidão pela proteção que Deus proveu ao seu povo. E o que esse versículo, então, representa para nós, como povo de Deus, hoje? É um lembrete de que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas cotidianas, protegendo-nos de perigos dos quais talvez nem tenhamos consciência. Às vezes nós ouvimos isso nas nossas conversas, Deus talvez tenha até me livrado de um acidente. E é fato, meus irmãos. Muitas vezes nós não temos nem noção dos perigos que Deus nos livrou nessas rodovias, nas viagens, ou em qualquer outra situação. Às vezes parece que Deus nos segura um tempo para evitar algum perigo maior e nós nem percebemos, nem temos consciência. Em um mundo onde enfrentamos ameaças físicas e espirituais, é reconfortante saber que Deus é nosso escudo. Esse versículo nos encoraja a parar e agradecer pelas vezes em que Deus nos protegeu, mesmo quando não percebemos. Esse versículo também nos desafia a desviar os focos da ameaça que enfrentamos para o Deus que nos salva. Como é fácil nós focarmos no problema. Falo isso com propriedade. Ao invés de olharmos para Deus. Deus, me ajuda aqui. Isto é, Deus governa sobre o dar e o negar, sobre os dentes dos leões e sobre o livramento. Davi ensina que Deus é o Senhor não só sobre o bem, mas sobre o mal. Ele não nos deu. Isto é, Ele governa sobre o dar e o negar. Quando não temos resposta, Deus está no controle. Quando a demora para nós chega em relação a uma dúvida, o Senhor está no controle. Não fomos apanhados de surpresa, fomos protegidos de propósito, diz um teólogo. É um ato voluntário de Deus impedir que sejamos devorados. É um ato voluntário de Deus impedir que sejamos devorados. Como uma aplicação prática aqui, você pode estar em uma situação em que se sente encurralado, mas lembre-se, se você ainda está inteiro, não foi acaso, foi providência. Cultive gratidão sincera, meus irmãos, não só pelo que recebeu, mas por tudo que Deus te livrou ou nos livrou. O verso 7, já estamos caminhando para o final. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, em algumas versões do laço do caçador. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O verso 7 aqui então usa também uma metáfora poderosa para descrever a libertação de Deus. O salmista compara a fuga de Israel do perigo a de um pássaro que caiu numa armadilha, mas consegue se libertar. Não sei você, mas quando criança eu gostava de armar aquelas arapucas, para pegar os passarinhos, e às vezes ele escapava, feliz, faceiro. Hoje, claro, mais maduro a gente entende que é melhor que ele esteja livre. Mas essa armadilha que o salmista está dizendo aqui, que Deus consegue nos libertar. A imagem de um pássaro escapando da armadilha do caçador enfatiza uma situação em que a fuga parecia impossível. Sem a intervenção de Deus,
eles teriam permanecido presos. No entanto, a armadilha se rompe e eles são libertados, destacando que foi Deus quem tornou possível a sua libertação. Esse versículo captura a sensação de estar completamente desamparado e, de repente, experimentar uma liberdade. É uma imagem da capacidade de Deus de quebrar as armadilhas preparadas pelos nossos inimigos, permitindo que seu povo escape ileso. A mensagem é clara: Deus é quem resgata o seu povo de situações que parecem sem esperança. Ao longo da história de Israel, meus irmãos, eles enfrentaram inúmeras ameaças de inimigos poderosos. Esses inimigos frequentemente buscavam enredar Israel, seja por meio de ataques militares diretos ou por meio de tentativas de induzi-los a um compromisso espiritual, a uma tentação de adorar outros deuses, falsos deuses. A metáfora aqui também de uma armadilha teria ressoado profundamente entre os israelitas que estavam familiarizados com os perigos de serem pegos em armadilhas, fossem elas preparadas por caçadores ou por algumas nações hostis. A imagem da armadilha quebrada mostra que Deus não é apenas um observador passivo. Ele intervém ativamente para salvar o seu povo. Fala de novo da soberania sobre todas as circunstâncias e da capacidade de Deus de libertar o seu povo de tudo que o prende. A armadilha quebrada também é um símbolo de vitória de Deus sobre os planos do inimigo. Por mais cuidadosamente preparadas que sejam as armadilhas, elas não conseguem prender aqueles que Deus escolhe libertar. Maravilhoso isso. Esse versículo também é um lembrete de que, em última análise, o poder de Deus é maior do que qualquer plano ou ataque que venha contra o seu povo. Maior do que as decisões dos nossos políticos, dos nossos magistrados, dos nossos governantes. A metáfora do pássaro escapando da armadilha é rica em seu significado. Os pássaros são frequentemente vistos como símbolos de liberdade, mas um pássaro preso numa armadilha representa vulnerabilidade e desamparo. Você já parou para pensar nisso? Ao usar essa imagem, o salmista enfatiza quão terrível era a situação de Israel antes da intervenção de Deus, de poderem cair nessas armadilhas, a não ser aquelas que o próprio Deus permitiu, de eles serem levados cativos. O rompimento da armadilha simboliza a natureza completa e repentina da libertação divina. Salmo 91 vai dizer: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Isso destaca a capacidade de Deus de resgatar o seu povo das armadilhas preparadas pelos nossos inimigos. E mais uma vez, o que esse verso significa para nós, como povo de Deus? Essas armadilhas, esse livramento. Para os cristãos de hoje, é um lembrete de que Deus é o nosso libertador. Há momentos na vida em que nos sentimos presos, seja por circunstâncias difíceis, relacionamentos prejudiciais, ou até mesmo por nossos medos e ansiedades. Ficamos presos àquilo. Esse versículo nos assegura que Deus é capaz de quebrar essas armadilhas e nos libertar. Não importa o quão fortemente presos nós nos sintamos, o poder de Deus é maior do que qualquer laço. Esse versículo também desafia os crentes a refletirem sobre as maneiras como Deus já os libertou. Assim como Deus quebrou a armadilha para Israel, Ele continua a libertar o seu povo hoje. Ele nos encoraja a viver com gratidão e confiança, sabendo que Deus está sempre trabalhando para o nosso bem. E nós gostamos de falar isso, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, Deus está trabalhando para o nosso bem. Um outro teólogo diz o seguinte: não escapamos por astúcia ou sorte, mas porque Deus interveio de maneira ativa e poderosa. É a mão de Deus que quebra o laço, não a força da ave. É a mão de Deus que quebra o laço, não a força da ave que a rompeu. A alma foi libertada, o laço foi quebrado e a liberdade foi restaurada. Esta é a obra completa da graça. Não escapamos sozinhos, fomos libertos, diz um outro pregador.
uma aplicação prática desse verso para nós. Quantos laços já nos prenderam, meus irmãos? Ou quantos laços talvez estejam te prendendo? Relacionamentos tóxicos, vícios, orgulho, legalismo, culpa, de novo, ansiedade, depressão. Mas Deus nos vê quando estamos presos e intervém com poder. Nossa liberdade é o resultado da graça. Por fim, verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O verso 8 aqui serve como uma declaração final do Salmo, resumindo seu tema central. Deus é nossa fonte de ajuda. Davi aqui declara ousadamente que a ajuda deles, do seu povo, vem do Senhor, aquele que criou tudo. Essa não é apenas uma declaração genérica sobre Deus, é uma afirmação específica de que o Senhor ajuda, que o Senhor é o Criador de todo o universo, por isso que Ele está pronto para nos ajudar. Ao invocar o nome do Senhor como Criador do céu e da terra, o salmista aqui enfatiza que o poder de Deus é ilimitado. Se Ele tem o poder de criar os céus e a terra, então certamente Ele tem o poder de ajudar o seu povo em momentos de necessidade. Esse versículo encoraja uma profunda confiança na capacidade de Deus de salvar e proteger. Pois, de novo, Ele é soberano sobre toda a criação. A referência a Deus como o Criador do céu e da terra, como esse verso traz, também lembrou Israel dos atos passados da criação e da libertação de Deus, reforçando sua fé de que o mesmo Deus poderoso que criou tudo era totalmente capaz de ajudá-los em qualquer coisa que enfrentassem. Que maravilha o que Davi está querendo dizer aqui. Esse texto enfatiza a soberania e a onipotência de Deus. Ao afirmar que a ajuda deles vem do Criador, o salmista aqui reconhece que o poder de Deus é incomparável. Esse versículo é um lembrete de que não há problema grande demais para Deus, pois Ele é a fonte de todo o poder e de toda a vida. Meus irmãos, não há problema grande demais para Deus. O problema muitas vezes é conosco. Nós esperamos que seja a resposta tal. Nós esperamos que vamos alcançar a vitória daquele jeito. Ele é a fonte de todo poder e vida. A frase "em nome do Senhor" tem um peso significativo. Na Bíblia, o nome de uma pessoa representa o seu caráter, autoridade e reputação. Dizer que a ajuda vem em nome do Senhor é confiar no caráter de Deus, sua bondade, sua fidelidade e seu poder. Isso fala de um relacionamento pessoal com Deus, onde seu povo pode invocá-lo, sabendo que Ele é fiel para responder. E eu pergunto aqui, será que estamos invocando o nome do Senhor nesses momentos de maior aflição? Irmão, eu tenho orado. Amém. Mas será que crendo nesse poder de um Deus criador? Esse verso conclui o Salmo com uma nota de confiança e segurança. Ao longo do Salmo, o salmista relata como Deus livrou Israel de vários perigos. Esse versículo, então, final, deixa de relatar livramentos passados e passa a afirmar a ajuda contínua de Deus. A frase "Criador do céu e da terra" é poética e profunda, capturando a grandeza e o poder de Deus. E novamente, o que esse versículo significa para o cristão de hoje? É um poderoso lembrete de que a nossa ajuda vem de Deus, não de nossas próprias forças, dos nossos recursos ou das circunstâncias. Quando enfrentamos dificuldades que parecem impossíveis de superar, podemos nos consolar em saber que o mesmo Deus que criou o universo está pronto para nos ajudar. Esse versículo nos desafia ainda a desviar o foco dos nossos problemas para o poder de Deus. Ele nos convida a confiar que Deus, que controla as estrelas, os mares,
também se importa com os detalhes da nossa vida. Sejam dificuldades de qualquer nível, seja problema de saúde de qualquer nível, ou qualquer tipo de conflito, podemos confiar no poder ilimitado e no amor infalível de Deus. Hebreus capítulo 4 diz assim: aproximemo-nos, pois, do trono da graça de Deus, confiadamente para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento da necessidade. Por causa de Jesus, temos acesso direto à ajuda de Deus, meus irmãos. Pelo seu sacrifício, pela sua entrega, no meu e no seu lugar, nós temos esse acesso. O mesmo Deus que criou galáxias, teceu o nosso DNA e sustentou a história até aqui, é o mesmo Deus que prometeu ser o nosso socorro. Isso deveria encerrar todas as dúvidas. Palavras de um grande pregador. O mesmo Deus que criou galáxias, teceu o nosso DNA, tem sustentado a história até aqui, é o mesmo Deus que prometeu ser o nosso socorro e promete nesse salmo. Isso deveria encerrar todas as nossas dúvidas. Deus é socorro seguro. Parece redundante, né? Deus é socorro seguro. O nome dele é uma torre forte. Os que confiam nele, que confiam nesse nome, podem descansar, mesmo diante de céus e terras abalados. Bavinck. Excelente frase. Essa é a âncora do Salmo. O povo termina reafirmando que seu auxílio está no Deus soberano, criador de tudo, e não nos homens, e nem em alianças políticas, e nem em estratégias humanas. O mundo moderno nos empurra a buscar socorro em 1000 fontes. Muitas vezes no governo, muitas vezes na ciência, muitas vezes no dinheiro, no poder da influência. Mas o verdadeiro crente repousa confiante no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quero passar algumas aplicações finais para que meditemos juntos. Primeiro, glorifique a Deus pelos livramentos que você reconhece e também pelos que você desconhece. O Salmo convida a gratidão ativa todos os dias, em todo o tempo, pois muitas vezes Deus nos livra sem que saibamos. A soberania de Deus se estende a perigos visíveis e invisíveis. Segunda aplicação, lembre-se de que o povo de Deus sempre enfrentará oposição. É assim a nossa vida. Hoje estamos com uma adversidade, vencemos, daqui a pouco virá outra, talvez maior. Nunca sem proteção. A ira dos inimigos pode ser real, mas Deus limita e governa toda a força que se opõe aos seus filhos. Terceira aplicação, cultive humildade ao reconhecer que, sem o Senhor, você já teria sido destruído. Vou refazer a frase. Cultive humildade ao reconhecer que, sem o Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Toda autossuficiência é desmentida pela realidade espiritual do Salmo. Não foi a nossa força, mas a presença de Deus. Quarta aplicação. Confesse publicamente que seu socorro ou que o nosso socorro vem do Senhor. O Salmo é uma convocação coletiva. Israel que o diga, diz o texto. A fé reformada ensina que o testemunho público é parte do culto e da nossa missão. Quantas vezes temos feito isso? Testemunhado que se não fosse o Senhor naquela situação. Muitas vezes nós damos mais ênfase ao problema e esquecemos dessa ênfase. Se não for o Senhor. Quinta aplicação. Encontre consolo em saber que Deus quebra os laços e concede verdadeira liberdade. Seja o laço do pecado, da tentação ou da opressão espiritual, Deus é poderoso para libertar com mão forte. Sexta aplicação, penúltima. Confie no nome do Senhor.
não nas circunstâncias. O mesmo Deus que criou todas as coisas é o mesmo que nos sustenta diariamente. O Criador é também Redentor e Pai. Sétima e última aplicação. Use esse salmo como uma oração pessoal e comunitária em tempos de crise, mas não somente nesses tempos. Leve esse salmo para o seu lar, para o seu culto familiar, para o seu dia a dia, para as suas dificuldades. Ele é uma oração, é também uma confissão, é uma doutrina e é um louvor em forma de poesia. Se coloque de pé, por favor.